Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Podemos assentar dizendo graças a Deus. Irmãos, através desses dois versículos nós lemos, nós entendemos ser promessa de Deus para nós. Todas as vezes que nós persistimos em oração acerca de um propósito, Deus vai enviar uma resposta. Só que nós, às vezes, nos perguntamos, por que às vezes nós vemos as mesmas fotos aqui durante tanto tempo? Porque talvez você esteja pedindo uma determinada coisa por tanto tempo e a resposta ainda não veio. Você já se perguntou isso? Porque você está orando por uma causa há 10 anos, 20 anos, eu não sei há quanto tempo e a resposta ainda não veio? Alguém já se perguntou por isso? Por que a resposta ainda não veio? Né? E eu acredito que através do que Deus vai falar conosco, Deus vai trazer uma resposta ao seu coração nessa tarde. Deus quer, através dessa palavra, nos mostrar 5 razões possíveis, dentre outras, porque as nossas orações não são respondidas. Todas as nossas orações são ouvidas. Você concorda com isso? Deus ouve todas as orações. Mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca, diz a palavra de Deus que Deus tudo conhece. Porque o Deus diante do qual nós nos encontramos, Ele é um Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas. Antes de nós abrirmos a nossa boca, Deus já sabe, tintim por tintim, cada palavra que vai sair dos nossos lábios. Por que nem todas as orações são respondidas? E eu vou apresentar 5 razões, dentre outras razões que possam existir. A primeira delas se encontra, você não precisa abrir porque o nosso tempo não permite, eu vou ler para você. A primeira razão está em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. A primeira razão de que nós não recebemos muitas das vezes aquilo que pedimos, porque as nossas orações são egoístas. Nós só nos preocupamos com nós mesmos. Aí você vai me dizer assim: não, mas eu oro pelo meu filho, eu oro pela minha esposa, eu oro pelo meu marido. Isso também é uma forma de egoísmo, porque nós só preocupamos com aquilo que é nosso, com aquilo que de alguma forma está ligado a nós. A igreja está entendendo? Às vezes a gente nunca separa 5 minutos do nosso tempo para orar pelo vizinho. Você não separa 5 minutos do seu tempo para orar pela nossa nação, para orar pelas pessoas enfermas. Qual foi a última vez que você fez a visita a alguém que estava doente para fazer uma oração por aquela pessoa? E a Bíblia diz que nós, muitas das vezes, não recebemos porque as nossas orações são egoístas. Mas pastor, então eu vou deixar de orar pela minha família? Não, mas eu quero que você receba nessa tarde essa palavra. Inclua na sua oração a intercessão. Não deixe de orar pelas outras pessoas. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 42, que Deus mudou o cativeiro de Jó. Mudou a situação de Jó, que estava doente, havia perdido a saúde, perdido seus filhos, perdido toda a sua riqueza. Não quando ele orava por si mesmo, mas quando ele orava pelos seus amigos. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa tarde: se essa palavra, já essa primeira razão é para você, que você se agarre nela. Que quando você dobrar o seu joelho e estiver orando por alguém que você sabe que necessita da presença de Deus, necessita de um milagre, necessita de uma libertação, a resposta que você tem buscado de Deus há tanto tempo, quando você estiver orando por outras pessoas, Deus vai liberar a resposta na sua vida. Mas em nome de Jesus, que as nossas orações não sejam orações egoístas. Que nós possamos entender que há algo além daquilo que está em torno do nosso umbigo. Que há pessoas lá fora precisando, carecendo das nossas orações. Outro exemplo também foi o rei Salomão, está em 2 Crônicas. Diz a palavra de Deus que ele
sacrificou a Deus 1000 bois. E Deus se agradou do sacrifício de Salomão. E Deus se aproximou de Salomão e falou: Salomão, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Podia ter pedido riqueza, poder, honra. Podia ter pedido o que quisesse. E Salomão: não, eu quero sabedoria para poder conduzir o teu povo. Aí Deus falou: Salomão, porque você não pediu riqueza, porque você não pediu poder, eu vou te dar o que você me pediu, e vou te fazer o homem mais rico da terra. Que nós possamos pedir com sabedoria a Deus. Deus vai liberar o seu milagre, mas começa a interceder pelas outras pessoas. Começa a tirar os olhos apenas de você mesmo, em nome de Jesus. A segunda razão está também no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. A primeira razão, então, é o egoísmo. A segunda razão, Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento de um lado para outro. Versículo 7 diz assim: não pense que tal homem receberá de Deus alguma coisa. Muita gente não recebe milagre, porque não crê. E como é que nós sabemos que nós cremos ou não? Você recebe a oração, a pastora Marta orou com toda a força da alma. Eu estive aqui também intercedendo por cima dos seus pedidos, daquilo que está aqui sendo representado. Aí você sai daqui, entra na primeira porta ali na frente e vai buscar a oração de novo. Que fé é essa? É como se você estivesse dizendo assim: aquilo que aconteceu lá agora não tem nenhum valor. Você que está aqui orando pela sua família, às vezes com um casamento destruído, e você recebeu uma oração, profetizando restauração, e você encontra com qualquer pessoa na rua e você fala, aí a pessoa te pergunta: como é que estão as coisas? Meu casamento está destruído. Que fé é essa? Irmãos, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós dizemos que cremos, irmãos, nós temos que ter a mesma atitude de Ana. Ana orava, mesmo sendo estéril, ela orava a Deus, pedindo a Deus um filho. Ela se apresenta diante do sacerdote Eli. Ele libera uma palavra profética sobre ela, e Ana estava triste, estava chorando. Mas quando ela sai da presença do sacerdote, ela ainda não estava grávida. Mas o rosto de Ana já não era mais triste, porque ela recebeu pela fé. Eu vou falar algo aqui, irmãos, não fique triste comigo, mas é para te mostrar que é preciso ter uma atitude de fé. E às vezes tem casos que, de fato, depois do culto, a pessoa precisa de uma oração específica. Mas, irmãos, a pastora Marta fez uma oração, liberando uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de bênção. Aí quando chega no final do culto, você vem pedir uma oração de novo, pelo mesmo propósito. É como se você estivesse dizendo: a oração que a pastora Marta fez não tem nenhum valor. Nós desfazemos, através de algumas atitudes, às vezes as oportunidades que Deus está nos dando de receber um milagre. Irmão, se a palavra foi liberada, se a oração foi feita, creia no nome de Jesus. Eu não estou dizendo, nós estamos aqui para isso mesmo. Todas as vezes que tiver uma fila daqui lá na porta, daqui lá na batedora para nós orarmos, nós vamos orar. Mas muitos não estão recebendo, é justamente por causa disso, porque não recebem pela fé. E tudo vem pela fé. É preciso que nós creiamos na oração que foi feita. A igreja está entendendo? Se você tem uma necessidade, precisa conversar com a gente, bom, nós estamos aqui. Se você precisa contar o que está acontecendo para receber um aconselhamento, uma oração específica por causa do nome da pessoa, nós estamos aqui. Mas às vezes não é isso que acontece. E a gente desfaz, a gente demonstra com a nossa atitude que nós não cremos. E se nós queremos receber milagre de Deus, irmão, nós precisamos crer com toda a força da nossa alma. Amém, igreja? Você entendeu que eu não estou me indispondo a orar? Nós estamos à disposição. Porque for preciso que eu vá na sua casa orar, eu vou lá. Mas nós não podemos desfazer com as nossas atitudes aquilo que nós dizemos que cremos. Eu recebo pela fé a oração que a pastora Marta, porque eu também preciso de resposta de Deus. Eu também preciso de milagre na minha vida. Mas eu recebo, irmãos, em nome de Jesus, pela fé. Amém, igreja? Terceiro ponto. Está em 1 João capítulo 5,
Versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, oração feita fora da vontade de Deus, não vai haver resposta. E o pior do que não ter resposta, eu até quero corrigir isso, às vezes Deus responde. Às vezes Deus dá coisas para nós que não é da vontade dele, mas a gente insiste tanto, teima tanto com Deus, que Deus dá para nós algo que não é da vontade soberana dele, mas é da vontade permissiva. No livro de 1 Samuel, o povo de Israel chegou diante do profeta Samuel, a quem o título do livro foi dado esse nome por causa do profeta Samuel. E o povo de Israel chega perto de Samuel e fala assim: dá para a gente um rei, unge um rei sobre nós, porque nós queremos que haja um rei. Todas as nações da terra têm rei e a gente não tem, porque até então a nação era governada por juízes. Samuel ficou meio entristecido com aquilo, foi lá orar a Deus, falou: Deus, o povo está pedindo que unja um rei sobre eles. Aí Deus falou: Samuel, faz conforme eles estão pedindo, mas avisa para eles, esse negócio não vai ser bom para eles. O rei vai pegar o melhor das vinhas, os jovens vai levar para a guerra, não vai ser bom esse negócio de rei. E Samuel vai lá com o povo e fala assim: ó, esse negócio de rei não vai ser bom para vocês, Deus mandou dizer que não vai ser bom. E aí o povo falou: não seja feito assim, mas seja feito como nós falamos. Eles insistiram com Deus em cima de algo que não era a vontade de Deus. E Deus mandou Samuel, foi lá e ungiu o rei. Tudo que Deus falou que ia dar errado, deu, porque Deus sabe de todas as coisas. Se Deus disse um não para você, quando Deus diz não para nós, nós precisamos dar um glória a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Procure saber que aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, se isso faz parte da vontade de Deus. Será que o que você tem pedido a Deus é da vontade de Deus? Quem tem convicção do que o que tem pedido a Deus é da vontade de Deus, levanta a sua mão. Porque eu sei, irmão, que tem mães aqui que estão orando pelos seus filhos, para os seus filhos serem libertos, serem restaurados. Isso é da vontade de Deus? Amém? Amém, isso é vontade de Deus. Então, quando nós oramos algo que é da vontade de Deus, irmão, nós oramos com confiança. É isso que está escrito nesse texto. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O quarto ponto está em Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pecado impede de que as nossas orações sejam respondidas. Não tem como viver no pecado e esperar ter as orações respondidas. Que pecado é esse, irmãos? Porque todos nós pecamos. Existe alguém que não peca aqui? Levanta a mão. Não levanta não, irmãos. Você não impulsa, às vezes você vai correr o risco de fazer isso. Todos nós pecamos, irmãos. Mas que pecado é esse? Pecado que não gerou arrependimento. Pecado que não foi confessado. É aquele pecadinho de estimação. Eu faço porque todo mundo está fazendo. Eu faço, mas não tem problema. Pecados às vezes condenados claramente pela palavra de Deus. Tem muita gente, irmão, vai passar uma vida toda orando, buscando a Deus uma resposta, e não vai ter. Porque Isaías 59, 2 diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Qual que é a solução para o pecado? Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, a solução para o pecado é você aceitar Jesus como seu Salvador. Você pode fazer tudo do bom e do melhor achando que está agradando a Deus. Mas nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Nós somos salvos por uma atitude da graça de Deus. É no sangue de Jesus que nós temos os nossos pecados perdoados. Ah, mas eu já fui batizado, mas eu estou agarradinho com o pecado. Precisa se arrepender. Precisa confessar o pecado a Deus. Abrir mão do pecado.
Em Provérbio diz que aquele que encobre a sua transgressão não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem muita gente que vai passar 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos orando e não vai receber resposta porque vive no pecado. E que pecado é esse? Pecado que não é confessado, pecado que não gerou arrependimento, pecado é aquele que você se agarrou com ele, se abraçou com o pecado e não abre mão dele. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Para a gente encerrar, o quinto ponto está em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você, nas suas orações não são egoístas. Se você tem orado com fé, se você tem orado sobre um propósito que você tem plena convicção de que é a vontade de Deus, se você tem buscado a Deus arrependimento, se você tem confessado ao Senhor os seus pecados, Deus manda te dizer nessa tarde que é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Você recebe essa palavra? É só uma questão de tempo. Continue perseverando. Não desista. Não abra mão. É só uma questão de tempo. Durou 13 anos a minha oração, mas a minha resposta veio. Eu vou continuar orando pelos propósitos que eu sei que são vontade de Deus. E se nós não soubermos esperar o tempo de Deus, a gente vai tomar alguma atitude precipitada. Continue orando, continue confiando, continue perseverando. Porque se você tomar uma atitude desesperada porque não esperou o tempo de Deus, vai fazer bobagem. Tudo que a gente faz porque não esperou o tempo de Deus, a gente vai fazer bobagem. Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Se nós não esperamos com paciência, a gente vai tomar uma atitude precipitada. Vamos tomar uma decisão impensada no momento de tristeza, no momento de amargura, no momento de ira, e vamos fazer bobagem. Continue confiando no Senhor, continue confiando no teu Deus, mas procure colocar esses princípios na sua vida, viver essa palavra na sua vida. Glória a Deus, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Tem um tempo de Deus. Mas está doendo, pastor, está demorando muito. Mas Deus está fazendo com que você exercite a paciência, a perseverança. Essa luta tem te tornado uma pessoa mais forte, uma pessoa mais madura espiritualmente. Essa luta tem te levado a ter experiências com Deus que, se não fosse por elas, você não teria. Essa luta tem te levado a se aproximar mais de Deus, desde que todos esses princípios estejam sendo aplicados na sua vida.